Meus amigos, segura essa bomba porque o mundo do futebol tá em polvorosa. A gente sabe que quando Carlos Ancelotti fala, o planeta escuta. E dessa vez, o treinador da seleção brasileira, sim, o próprio Ancelotti, um dos técnicos mais respeitados e vitoriosos do planeta, soltou um comentário que, sinceramente, ninguém esperava. Durante uma entrevista informal, daquelas em que o papo vai se soltando, Ancelotti foi questionado sobre o futebol sul-americano além do eixo Rio-São Paulo. E aí veio o choque. Ele mencionou o Paysandu, o tradicional clube de Belém do Pará. Isso mesmo, o Papão da Curuzu. Numa fala que parecia apenas protocolar, ele começou a elogiar a paixão das torcidas brasileiras e, surpreendentemente, citou o Paysandu como um exemplo de clube que mantém viva a essência do futebol popular, autêntico, aquele futebol que vem da alma. Foi o suficiente para acender um rastilho de pólvora. Em questão de horas, portais esportivos da Europa começaram a noticiar a fala do treinador, e nas redes sociais, o nome do clube paraense chegou aos trending topics em mais de 10 países. Isso virou uma avalanche de repercussão, e muita gente ficou se perguntando, por que o Ancelotti falou do Paysandu? E não foi um comentário genérico, não. Segundo fontes próximas à comissão técnica da seleção, Ancelotti teria ficado impressionado com um vídeo que viu na internet mostrando a torcida do Paysandu em um Repará, o clássico contra o Remo. O estádio lotado, a vibração das arquibancadas, as bandeiras tremulando, a emoção crua e verdadeira. Ele teria mostrado o vídeo para membros da comissão e dito algo como, é disso que estou falando, isso é futebol de verdade. A fala teria sido durante um bate-papo com outros treinadores da CBF, e embora o vídeo não tenha sido divulgado, várias fontes confirmam que o treinador italiano ficou com os olhos brilhando enquanto falava sobre o jogo. Isso foi o suficiente para a notícia se espalhar, e claro, os torcedores do Paysandu não deixaram barato. Começaram a compartilhar o fato nas redes sociais com a hashtag #AncelottiEpapão, e rapidamente a mídia nacional começou a repercutir. Em Belém, carros de som circularam pelas ruas com trechos do áudio vazado, e até um outdoor foi colocado próximo a Curuzu com os dizeres, obrigado, Ancelotti. Aqui é futebol de verdade. E o que parecia só um elogio aleatório começou a ganhar contornos maiores. Segundo jornalistas italianos, Ancelotti teria mencionado Paysandu em mais de uma ocasião nos bastidores da preparação da seleção. Um deles, inclusive, escreveu em sua coluna semanal que o treinador vê no Paysandu um símbolo do futebol raiz brasileiro, aquele que não foi engolido pela indústria do marketing. E foi aí que começou o burburinho sobre uma possível visita de Ancelotti a Belém. Fontes da CBF teriam dito que o treinador demonstrou interesse em assistir a um clássico Repará in loco, para sentir de perto a alma do futebol brasileiro fora do eixo. Imagina essa cena, Ancelotti na Curuzu, cercado pela torcida do Papão, sentindo o calor da Amazônia e a força da cultura popular paraense. Isso já está sendo comentado até em programas de TV europeus, com comentaristas dizendo que Ancelotti descobriu o Brasil real. A curiosidade sobre o Paysandu explodiu. O canal oficial do clube no YouTube ganhou milhares de inscritos em poucos dias, e o número de seguidores no Instagram cresceu mais de 40% após a repercussão da fala. Mas calma que ainda tem mais. A fala de Ancelotti também mexeu com o ego da torcida rival. Torcedores do Remo começaram a protestar nas redes sociais, dizendo que o técnico foi injusto ao citar apenas o Paysandu, ignorando toda a história do clube do Remo, um dos maiores rivais regionais do Brasil. E aí, como era de se esperar, começou uma guerra virtual. Memes, vídeos comparativos, discussões acaloradas nos comentários. A famosa rivalidade paraense ganhou um tempero internacional, e torcedores do mundo inteiro, que antes nem sabiam da existência do clássico Repará, começaram a pesquisar, assistir vídeos antigos, estudar estatísticas. Houve até quem criasse perfis em inglês e espanhol no X, antigo Twitter, dedicados exclusivamente ao clássico. Influenciadores esportivos da Espanha, da Itália e até da Nigéria passaram a comentar o caso em suas lives. O nome Paysandu se espalhou como rastilho de pólvora, e agora, o clube está sendo chamado de o novo fenômeno underground do futebol mundial. Um documentário independente, produzido por um canal argentino, começou a ser editado às pressas para contar essa história.
E o impacto foi tão grande que chegou até aos patrocinadores. Marcas que já apoiam o clube começaram a divulgar materiais especiais com a frase "Ancelotti aprovou", e pelo menos 2 empresas de material esportivo que nunca haviam trabalhado com o clube entraram em contato com a diretoria para oferecer parcerias. Há rumores de que uma multinacional da indústria de bebidas já está preparando uma campanha estrelada por torcedores do Paysandu, com foco no sentimento de pertencimento e na paixão genuína pelo futebol. No meio disso tudo, claro, o clube aproveitou o embalo para lançar produtos especiais, camisas comemorativas com a frase "Futebol de verdade", bonés, bandeiras e até uma edição especial da camisa com as cores da Itália em referência a Ancelotti. As vendas explodiram, e a loja oficial do clube precisou ampliar o estoque em tempo recorde. Um clube regional, tradicional, mais longe das grandes vitrines da mídia, de repente virou assunto global. E tudo começou com uma fala espontânea de um técnico estrangeiro, apaixonado por futebol e atento às manifestações mais puras do esporte. Agora, tem gente dizendo que isso não foi só paixão repentina. Alguns analistas esportivos acreditam que a citação ao Paysandu pode ter sido uma jogada pensada, uma estratégia sutil de Ancelotti para valorizar o futebol periférico brasileiro e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para futuras convocações mais ousadas. Já imaginou um jogador do Paysandu sendo chamado para compor a seleção? Seria improvável, mas não impossível. Com o calendário apertado e jogos preparatórios contra seleções menores, é possível que Ancelotti queira experimentar jogadores de diferentes regiões, inclusive do norte. O treinador já mostrou que valoriza o lado cultural e simbólico do futebol. Não é absurdo pensar que ele queira incorporar mais diversidade no elenco da seleção, não apenas em termos técnicos, mas também em representatividade geográfica. Essa ideia está ganhando força, principalmente entre comentaristas que defendem uma seleção que represente de fato todo o Brasil, e não só os clubes do Sudeste e Sul. O Paysandu pode, nesse contexto, se tornar o símbolo dessa nova visão. E quem conhece Ancelotti sabe, ele não fala por falar. Ele é estrategista, discreto, mas cada palavra dele costuma carregar um propósito. Quando ele fala de um clube como o Paysandu, ele sabe que está acendendo luzes em uma região inteira. E o mais interessante é que ele não citou apenas pela emoção do momento. Ele teria elogiado também a estrutura do clube, que vem se modernizando nos últimos anos, investindo em categorias de base, centro de treinamento e projetos sociais. Para ele, o Paysandu representa uma resistência ao futebol espetáculo que muitas vezes esquece das raízes. E mais do que isso, representa um Brasil que a elite do futebol muitas vezes ignora, mas que pulsa forte. Essa visão de Ancelotti está mexendo com os bastidores da CBF, com gente querendo agora ampliar os olhares para outras regiões. Afinal, se o técnico da seleção vê valor em um clube como o Paysandu, por que não dar mais atenção a esse tipo de projeto? Há quem diga que essa fala pode provocar uma verdadeira revolução na maneira como o futebol brasileiro é observado. O burburinho não parou por aí, e novas informações começaram a surgir nos bastidores da CBF. Pessoas próximas à delegação da seleção revelaram que Carlos Ancelotti estaria articulando, nos bastidores, uma possível visita ao norte do país já no próximo ciclo de observações da seleção brasileira. Segundo fontes extraoficiais, o técnico italiano teria confidenciado a amigos que pretende conhecer o Brasil real, e que o futebol da região norte é um território ainda inexplorado pelos olhos da elite futebolística. E pasmem, Belém estaria na rota de visitas. A capital paraense, com sua cultura vibrante, torcida apaixonada e clima único, pode ser palco de uma ação simbólica que o técnico pretende realizar em nome da valorização do futebol raiz. A ideia, segundo rumores, seria realizar um treino da seleção em um estádio alternativo, fora do eixo, para gerar engajamento social e cultural. E, claro, se isso acontecer em Belém, o palco natural seria Curuzu. Seria um momento histórico para o Paysandu, mas também para o futebol nacional. A fala sobre o Papão pode ter sido o estupim de um novo capítulo na gestão de Ancelotti à frente da seleção brasileira, um que vá muito além das 4 linhas. Inclusive, muita gente começou a perceber um padrão nas recentes atitudes de Ancelotti. Desde que assumiu o comando da seleção, ele tem feito questão de se aproximar de comunidades, falar sobre inclusão e democratização do futebol.
Ele já visitou projetos sociais no Rio, parou para conversar com jogadores da Várzea em São Paulo, e agora cita o Paysandu como exemplo de paixão e autenticidade. Isso não parece ser coincidência. Ao que tudo indica, Ancelotti está construindo uma narrativa em torno do futebol brasileiro como uma experiência cultural completa, não apenas técnica. A menção ao clube paraense, portanto, seria parte de um discurso mais amplo, que visa conectar a seleção com o povo. E vamos combinar, o Paysandu tem uma das torcidas mais fiéis do país, com uma história rica e cheia de glórias que, infelizmente, o eixo sul-sudeste muitas vezes ignora. Ver Ancelotti quebrando essa barreira, abrindo espaço para novas vozes e símbolos dentro do futebol nacional, é algo que mexe com a autoestima de muita gente que se sente esquecida pelo sistema. E isso tem um peso simbólico tremendo. Com toda essa repercussão, o próprio Paysandu começou a se mexer. A diretoria do clube convocou uma coletiva de imprensa para comentar a fala do treinador e, com muito bom humor, afirmou que o Papão está pronto para receber o professor Ancelotti com tacacá, carimbó e estádio lotado. A frase viralizou nas redes e virou estampa de camisa em menos de 24 horas. Além disso, o clube anunciou que vai preparar uma homenagem especial ao treinador italiano, independentemente dele visitar a cidade ou não. Há conversas sobre o lançamento de uma camisa retro inspirada no futebol italiano dos anos 80, com o escudo do Paysandu e a assinatura de Ancelotti estampada na gola. E não para por aí, escolas públicas de Belém iniciaram projetos pedagógicos para estudar a história do Paysandu e sua relação com o contexto atual. O futebol, mais uma vez, se mostrou capaz de movimentar não apenas estádios, mas também educação, turismo, economia e identidade cultural. Tudo por conta de um comentário espontâneo que despertou o orgulho de uma cidade inteira, e de uma região que há muito tempo clama por mais visibilidade no cenário nacional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto isso, lá na Europa, a imprensa esportiva está se divertindo com essa reviravolta exótica. Colunistas italianos, ingleses e até alemães começaram a especular se Ancelotti está planejando fazer do Brasil uma vitrine alternativa ao modelo europeu. Um artigo de uma revista francesa chegou a perguntar se o treinador está criando a versão amazônica do futebol total. Pode parecer exagero, mas a fala sobre o Paysandu abriu uma brecha para novas narrativas. Num momento em que o futebol mundial vive uma saturação de grandes marcas e repetições de fórmulas, há um espaço valioso para o inusitado, o tradicional e o apaixonado. E é isso que o Paysandu representa. Há até quem diga que clubes menores da Europa, inspirados pelo caso do Papão, começaram a buscar relações com clubes sul-americanos tradicionais para parcerias culturais e esportivas. O nome de Belém e do Paysandu começa a figurar em reportagens sobre futebol fora do radar, algo que há poucos dias ninguém imaginava. Se isso não é influência global, não sei o que é. E agora, fica a dúvida, será que essa movimentação vai refletir dentro de campo? Embora o Paysandu esteja longe da elite do futebol brasileiro atualmente, o momento é simbólico. O clube, que já disputou Libertadores e tem uma história riquíssima, pode aproveitar o momento para se reposicionar no mercado. A diretoria já conversa com empresários locais para alavancar novos projetos, reforçar o time e até atrair jogadores estrangeiros de mercados alternativos. E adivinha quem estaria por trás dessas articulações silenciosas? Alguns dizem que Ancelotti teria feito ligações para ex-companheiros de clubes europeus recomendando o nome do Paysandu como destino interessante para jovens talentos que precisam de experiência fora do eixo. Isso ainda não foi confirmado oficialmente, mas fontes italianas indicam que há sim um movimento de valorização do clube no mercado internacional. Seria essa a chance do Papão voltar a brilhar nos holofotes? Se depender da influência de Ancelotti e do momento midiático, o cenário é favorável. Mas tudo depende de como o clube vai saber surfar essa onda de visibilidade inesperada. E é claro que o torcedor do Papão está vivendo esse momento como se fosse uma conquista de campeonato. As ruas de Belém estão tomadas de camisas celestes e brancas, bares exibindo entrevistas de Ancelotti com legendas improvisadas e rádios locais dedicando horas de programação para falar sobre o impacto dessa citação histórica.
Crianças estão pedindo camisas do Paysandu como presente de aniversário, e até em outras regiões do Norte e Nordeste a torcida do clube parece ter ganhado novos simpatizantes. Esse efeito Ancelotti, como já está sendo chamado por jornalistas esportivos, é raro e extremamente valioso para o futebol brasileiro como um todo. Ele mostra que há riqueza, paixão e história fora dos centros consagrados. Mostra que os clubes chamados pequenos têm peso cultural imensurável e que um simples gesto de reconhecimento pode acender uma chama que jamais se apaga. Que o Paysandu aproveite esse momento como um divisor de águas. Afinal, não é todo dia que um dos maiores técnicos da história cita, de forma espontânea, o nome de um clube com tanta reverência. Agora, a pergunta que não quer calar, e se esse for só o começo? Há quem diga que Ancelotti, encantado com o futebol da região norte, esteja preparando um projeto que envolva mais do que só observação. Existe a especulação, ainda sem confirmação oficial, de que ele tem interesse em criar uma base técnica da CBF na região amazônica. Seria um centro de formação e observação, com foco em talentos que muitas vezes não têm visibilidade por estarem longe dos grandes centros. E o Paysandu, claro, estaria no centro dessa ideia. Isso explicaria o entusiasmo do treinador com o clube paraense, que tem tradição, torcida e infraestrutura razoável. Seria um projeto revolucionário, que colocaria o Norte definitivamente no mapa do futebol brasileiro e daria ao Papão um protagonismo inédito. Por enquanto, tudo não passa de rumor, mas em se tratando de Ancelotti, a gente sabe que até os rumores merecem atenção. O homem tem o respeito do mundo da bola, e se ele decidir plantar uma semente no coração da Amazônia, é bem possível que ela floresça como nunca antes. E tudo começou com uma fala. Apenas uma fala. Mas que ressoou como grito de gol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.